Olá, meus cumprimentos aos participantes do SEMEAD. Meu nome é Guilherme Guilhermino Neto, eu sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo e vou apresentá-los o trabalho intitulado Procrastinação e Desempenho Acadêmico, uma revisão sistemática de literatura. Esse trabalho foi feito por mim e também pelos professores Luiz Henrique Lima Faria, Rodrigo Medeiros e Angélica Brandão Rossolf, que também são professores do Instituto Federal do Espírito Santo. Falando um pouco sobre procrastinação acadêmica, o conceito de procrastinação acadêmica ele está atrelado ao adiamento deliberado de atividades escolares ou universitárias. Ele tem diversas causas, como medo do fracasso, falta de motivação, perfeccionismo, má gestão do tempo, entre outras. Outro conceito importante para o nosso trabalho é o desempenho acadêmico, que é a medida da eficácia e qualidade com que um estudante realiza suas atividades escolares e universitárias. E aí tem uma série de formas de se medir isto. E estudantes com bom desempenho acadêmico, eles demonstram habilidades emocionais e comportamentais que facilitam o aprendizado e a execução de tarefas. Procrastinação acadêmica e desempenho acadêmico se relacionam. Como que eles se relacionam? Normalmente de uma forma complexa e frequentemente negativa. A procrastinação crônica ela leva à sobrecarga e aumenta o estresse e a ansiedade, e isso compromete o desempenho acadêmico. A gestão eficaz do tempo e a abordagem proativa das responsabilidades acadêmicas estão relacionadas a um desempenho acadêmico superior. E é importante a gente tentar desenvolver intervenções e estratégias para auxiliar os estudantes a combater a procrastinação. O objetivo desse trabalho é, através de uma revisão sistemática de literatura, analisar e consolidar as evidências disponíveis a respeito dessa interação de procrastinação acadêmica e de desempenho acadêmico. Quais foram os métodos e procedimentos aqui desse trabalho? A revisão sistemática de literatura, especialmente, que é uma abordagem metodológica rigorosa para sintetizar e analisar conjuntos extensos de documentos acadêmicos de maneira mais organizada e mais objetiva, e a ideia é identificar, avaliar e integrar as evidências relevantes de diversas fontes de pesquisa. Quais foram os dados da busca? Os tipos de trabalho que nós buscamos foram exclusivamente artigos científicos publicados em periódicos. A gente fez a busca em agosto de 2023 e as expressões buscadas foram procrastination, academic procrastination e academic performance, no campo do abstract. O período foi para 2018 até 2022, inclusive. Então, resumindo aqui, fazendo o passo a passo da busca, nós acessamos a plataforma Periódicos CAPES, fizemos o acesso à coleta de dados na base Web of Science e fizemos o acesso e coleta de dados na base Scopus. Então, tem dados aqui da UOS e da Scopus. E aí, o conjunto de dados resultante foram 374 artigos, 234 periódicos, 1.031 autores, 10.984 referências bibliográficas. A análise de dados foi feita usando o pacote Bibliometrics em linguagem de programação R. Então, de início, a gente vê aqui um gráfico de linha para o número de artigos por ano, e a gente vê que tem uma tendência de crescimento, e essa tendência de crescimento aqui, especialmente de 2020 em diante, pode ser atribuída, claro, a um aumento na conscientização sobre o impacto da procrastinação no desempenho acadêmico, mas também é importante destacar os efeitos da pandemia de Covid-19, que gera maior interesse nesse fenômeno. Os principais periódicos que publicaram sobre o tema são diversos, então a maioria dos periódicos aqui, na verdade, são diversos, mas é importante destacar que tem uma frequência maior aqui no Frontiers of Psychology, o que destaca o interesse da psicologia pelo tema. Aqui nós temos uma evolução cronológica das publicações dos principais periódicos. É importante mostrar que em praticamente todos aqui nós temos uma tendência de crescimento,
mas é importante mostrar como essa tendência se deu no International Journal of Environmental Research and Public Health. E ele saiu aqui de um total de um artigo em 2018 para, em 2022, 12, o que sugere um interesse nos fatores ambientais e de saúde pública influenciando esse tema. Principais autores que publicaram sobre o tema, a gente tem aqui uma liderança do REN. O REN aqui ele está com 7 artigos, o que sugere que ele possa ser uma liderança na pesquisa sobre o tema em nível internacional, mas nós temos aqui alguns outros também. Principais instituições de vínculos dos autores, nós temos aqui, em primeiro lugar, são 15 artigos da Universidade de Valência, na Espanha, sugerindo que na Universidade de Valência, Espanha, tenha um interesse sobre o tema e que possa haver grupos de pesquisa e com linhas de pesquisa nesse tema. Em relação, voltando aqui, em relação aos países dos autores mais relevantes em artigos de colaboração internacional, o país mais relevante aqui, o país que mais apareceu foi a China. A China apareceu com 47 artigos publicados apenas por autores de afiliações chinesas, mas ainda com uma predisposição aqui nessa barra em laranja para colaboração. Se a gente dá uma olhada no mapa mundi aqui, a gente vê, né, um pouco da produção total dos países que publicaram sobre o tema. Em azul mais escuro, os países mais prolíficos, e aparecem aqui os Estados Unidos e a China como os países mais prolíficos, inclusive como aqueles que publicaram em colaboração. Então, existe uma colaboração aqui, por exemplo, entre Estados Unidos e China. Finalmente, aqui a gente tem um quadro com os artigos mais citados, e o artigo mais citado é um artigo com 91 citações, de 2019, do Yang, com outros colaboradores, e que explora o uso problemático de smartphones entre estudantes chineses, o que sugere que esse aqui seja um tema bastante procurado, de bastante interesse entre os pesquisadores da área. Então, algumas conclusões aqui do nosso trabalho. A gente teve um aumento substancial no volume de pesquisas dedicadas ao tema, provavelmente uma resposta ao impacto da Covid-19. Procrastinação acadêmica é um fenômeno muito estudado, com aumento expressivo de publicações a partir de 2020. A gente tem alguns periódicos de destaque, como o Frontiers in Psychology, eles lideram a publicação dos artigos. Os artigos mais citados, eles reforçam a relevância dos impactos das tecnologias digitais e da autoeficácia na procrastinação acadêmica. Como limitações do estudo, e claro, como oportunidades para estudos futuros, foram considerados apenas artigos em língua inglesa, foi considerado apenas um período específico, de 2018 a 2022, e a revisão depende da qualidade dos estudos originais. Aqui nós temos as nossas referências, e em nome do Instituto Federal do Espírito Santo, e em nome dos meus colegas que também são autores desse artigo, eu cumprimento a todos e agradeço pela sua atenção.